CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento JR Informática, o maior mix de produtos de informática do estado. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, Gilberto, a gente fala um pouquinho hoje sobre o uso eficiente dos e-mails, né? Quem é que não tem uma caixa lotada de tanto e-mail que nem sempre é solicitado ou é necessário para o nosso dia a dia, né? Exatamente, Fernanda. Inclusive, aproveitando esse assunto, o IDC soltou essa semana uma pesquisa impressionante. Ela vem investigando, então, uma série de atividades dos trabalhadores de TI, né, no mercado, e viu que o maior vilão de tempo dos trabalhadores de TI é a caixa postal, é o e-mail. Chegando a uma conclusão, inclusive, que em média os trabalhadores gastam, né, de TI 13 horas por semana só lendo e-mail, encaminhando e-mail e tratando os assuntos do e-mail. Veja só que coisa impressionante. A gente perde muito tempo, né, com impressionante, isso. Exatamente. Bem, infelizmente não dá para ficar sem o e-mail, né? Isso já é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia. Então vamos ver aqui algumas dicas de como a gente usar melhor essa ferramenta de trabalho. Então, a primeira dica, Fernando, interessante é: tenha mais de uma conta de e-mail, ou seja, para você poder dividir os assuntos. Então, ou seja, o ideal é que você tenha uma conta de e-mail para tratar dos assuntos profissionais, seja dos seus contatos profissionais, clientes ou fornecedores, uma outra conta de e-mail pessoal, para você lidar com assuntos de forma pessoal, de família, né, relacionamentos, coisas dessa natureza, e um e-mail que tem assuntos mais gerais, ou seja, assuntos que não são nem profissionais nem familiares, então você vai usar essa conta de e-mail. E aí você pode filtrar, através dessas três contas, qual o assunto ou para onde você vai dar aquele e-mail, e aí você pode dar prioridade nessas situações. Então, a primeira dica seria essa. E aí você pode priorizar, por exemplo, quanto tempo eu vou fazer a checagem nos meus e-mails, em qual caixa postal? Exatamente. Isso também é outra dica interessante, já que você está comentando, é uma outra dica interessante de você ter horários específicos no dia para checar o e-mail. Talvez de manhã cedo, depois logo na volta do almoço, depois antes de ir embora do trabalho, né, mais à tarde. Ou seja, 3 horários definidos, com tempo definido para você cuidar do seu e-mail. Ficar com a caixa postal aberta, vendo os e-mails que chegam a cada momento, acaba gerando interrupções constantes no seu trabalho que acabam atrapalhando a sua eficiência. Então, uma outra dica é ter horários específicos para checar as suas caixas postais de e-mail. A não ser aquele que está precisando de uma decisão, de tomar uma decisão, está aguardando uma resposta, né? E aí exatamente. Tem que ficar acompanhando mesmo minuto a minuto. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Né? Outra coisa interessante é que a maioria dos leitores de correio eletrônico, então o Outlook, o Thunderbird, ou seja, leitores de correio eletrônico, eles têm uma função que é filtragem, filtros. Você cria regras, né? Inclusive o próprio Gmail também, quem tem uma conta de e-mail no Gmail, tem regras que você cria filtros e ele já move automaticamente as mensagens de acordo com o assunto, né, para pastas específicas. Com isso, você acaba deixando a sua caixa de entrada, o seu inbox na sua caixa de entrada, com assuntos que não foram tratados, que talvez sejam assuntos importantes. Então, ou seja, os assuntos, os e-mails importantes não ficam misturados com outros assuntos que são de menor importância. Então, ele faz essa seleção por palavras? Por palavras-chave, ou por remetente, né, ou por assunto. Tem uma série de regras ou critérios que você pode adotar, e ele faz essa filtragem. Ou seja, uma outra questão também bem interessante e facilita muito, viu? Usar a sua caixa de entrada, que é uma outra dica também, usar a caixa de entrada como uma lista de prioridades. Deixa na caixa de entrada os e-mails que são urgentes, que você precisa resolver, ou assuntos, né, relativos a e-mails que você precisa resolver urgentemente. Então é outra dica também bastante interessante, você usar a caixa de e-mail como uma lista de prioridades. Outra questão é seja breve, né? Ou seja, e-mails longos normalmente não causam muita vontade do receptor de ler. Então, ou seja breve e direto nos assuntos, facilita para você, consome menos tempo para você receber, e lembra que do outro lado tem uma outra pessoa que vai ter que ler aquilo que você escreveu. Então, ou seja breve e direto também nos seus e-mails. Rápido e objetivo, né? Exatamente. Como diz o ditado. Exatamente. E por último, né, em vez de evitar, ou para evitar aquela troca interminável de e-mail entre você e os seus destinatários, muitos assuntos, observe ou analise que muitos assuntos não devem ser tratados por e-mail. Talvez uma troca de 10 e-mails diferentes ou 12 e-mails diferentes pode ser resolvido com um único telefonema. Então tem alguns assuntos que é melhor você tratar não através de e-mail, mas através de um contato direto. Então, isso são algumas dicas para você melhorar o seu uso, né, melhorar a eficiência no uso do e-mail.
Muito legal. Bom, vamos agora à nossa agenda da semana, os fatos que marcaram a semana. A gente virou recorde de novo de navegação? Exatamente. O brasileiro, de novo, voltou a ser topo da internet. Chegamos à marca de 62 milhões de internautas no Brasil. Então, veja, uma marca nada desprezível, né? E temos também o recorde de navegação. Hoje, o brasileiro é o povo que mais navega na internet. Quanto tempo? 26 horas por mês. Chegamos à marca de 26 horas por mês na frente, por exemplo, do Reino Unido, que tem 25 horas, e a França com 24 horas, e a Alemanha com 23 horas. Então veja que nós somos líderes na parte de navegação da internet. Então, uma marca interessante, mostra que o povo brasileiro aí adotou a internet como sua ferramenta de trabalho, ou de diversão, ou de entretenimento. Bem interessante. Se a gente souber utilizá-la, né, adequadamente, ela é muito legal. Exatamente, muito interessante. Usando bem, interessante, né? Bom, temos aí uma história de um cracker também que está exigindo uma fortuna por causa de um banco de dados. Esse foi um fato que mobilizou também a internet essa semana, que foi um cracker invadiu um sistema de saúde em Atlanta, na Virgínia, desculpa, nos Estados Unidos. Ele criptografou todos os dados dos servidores, né, mais de 35 milhões de receitas médicas, de mais de 8 milhões de pessoas. Ele criptografou esses dados e aí agora ele está pedindo um resgate por esses dados. Imagina só, 10 milhões de dólares de resgate por essa informação. Então, veja que esse tipo de ataque já era comum para pessoas físicas, né? Ou seja, vírus que faziam esse tipo de situação, e agora temos o problema de ataques dessa natureza. Ok. Eu queria encerrar com a curiosidade. Isso. Então vamos lá. A curiosidade é que os japoneses estão usando o celular agora para poder achar o banheiro mais próximo, ver se pode. Desenvolveram uma aplicação que, usando o GPS e os mapas, ele localiza, né, para os japoneses que estão na rua, a distância, o menor distância para o banheiro público mais próximo. Veja que coisa interessante, né? O uso impensável do celular, que agora tem até para achar banheiro público. A que ponto chegamos, hein, Gilberto? Exatamente. Bom, nós terminamos aqui com fatos da semana, mas temos uma pequena agenda para a semana que vem, rapidamente. Na semana que vem, segunda-feira, o IFES promove gratuitamente uma palestra e um curso sobre TV digital, a partir de 13 horas no IFES, lá na Serra, né, no antigo Cefetes, na Serra. Ok, se você quiser acompanhar, portanto, o Gilberto Sodré, com todos os detalhamentos sobre como você pode usar melhor o e-mail, você pode ouvir novamente este quadro daqui a pouquinho no site da CBN, você consegue ouvir, baixar e anotar, inclusive, todas as dicas do Gilberto aqui no CBN Tecnologia. Até a próxima sexta, Gilberto. Até a próxima sexta e dar um abraço para todas as mamães no Dia das Mães de domingo agora. Uma felicidade, parabéns a todas as mamães aí de Vitória, do Espírito Santo. Tá certo.